E o Renato e o Bonfá tinham feito a Legião Urbana. Eu morava com o Pedro Ribeiro, irmão do Bi, o Dinho e o meu irmão, numa casa, num apartamento em Brasília. E ali era meio... Como não tinha pai nem mãe, ali virou meio um point, né, onde as pessoas se encontravam o tempo todo. E uma hora o Pedro Ribeiro vira para mim e fala: cara, os caras ali, o Bonfá e o Renato, estão precisando de um guitarrista. E o Bonfá falou, cara, e o Renato, sei lá, falou: se você tocar que nem tipo o David Byrne do Talking Heads, pô, seria ótimo, então não sei o que lá. Eles... Pra deixar a canção acontecer. Meu pai é um diplomata, mas um pianista clássico, amador. Ele estudou aqui no Rio de Janeiro, ele nasceu aqui no Rio em 34 e teve aulas aqui com grandes professores daqui, enfim. Eu fui nascer em Bruxelas, foi o primeiro posto dele como diplomata. E lá ele realizou o sonho dele, foi comprar um Steinway, um quarto de cauda, e botar em casa. Então ele praticava todos os dias. Depois que ele voltava do trabalho, ele sentava no piano e tocava o mesmo repertório. Eu ouvia aquele repertório todas as noites durante uns 15 anos. E a gente saiu de Bruxelas, foi para Belgrado. Em Belgrado, a gente aprendia a cantar algumas cançõezinhas de infantis em servo-croata, coisas assim. Na sequência, a gente foi para Montevidéu, em 1968. E lá eu estava morando com a gente o meu avô. E a gente ficava ouvindo muito o primeiro disco do Caetano Veloso, aquele disco branco com assinatura. Aquelas guitarras distorcidas, eu acho que devia ser o Lenny Gordon, né? Eu não sei. Tinham algo pulsante, vibrante naquele negócio e era um contato com o Brasil. Indo para Brasília, aí veio aquela coisa de Beatles, de você ouvir Beatles, eu tinha aquela coletânea azul e vermelha, e eu ouvia sem parar, e o meu primeiro contato com o instrumento foi ouvindo justamente esse disco, e eu pendurava uma raquete de tênis no pescoço e ficava na frente do espelho imitando o que eu tinha visto no Hard Day's Night e no Help, que passava o tempo todo também na televisão. Pensando assim que você está em Brasília, e que Brasília era uma cidade que tinha 13 anos de idade, né? Era realmente um lugar quase inóspito, assim, né? Era quase uma salvação, assim, de você parar e ouvir música e poder ouvir e de você entrar naquele universo e, de repente, você está ali. Derreter o chão, descer o morro, minhas lágrimas são como fogo. Do chão ao céu, do sangue ao pó, sob a calma de um silêncio ensurdecer. Que eu sou a força e o que move o desejo dos deuses eu sou. O espelho da assombração. Vou sedar o riso de tanta gente, paralisar a vontade do ser. Lhe acordar no feitiço de um sonho,
dizendo uma verdade absoluta, que eu sou a força e o que move o desejo dos deuses. Eu sou o espelho da assombração, que eu sou o mar que engoliu a cidade e o reino de Deus, o parágrafo da conclusão. No chão da sua calçada eu vou descer com a última estrela do céu. Nada ficará pra sempre como antes, nada ficará pra sempre como antes, nada ficará pra sempre como antes, eu sei. Nada ficará pra sempre como antes, nada ficará pra sempre como antes, nada ficará pra sempre como antes, eu sei. Depois meu pai foi transferido a Paris, e em Paris eles ouviam muito, eu não sei por que diabos, eu era um moleque de 11, 12 anos e ia para as festinhas e só tocava música americana tipo Twist, sabe? Chuck Berry, Bo Diddley com Little Richard. Então era 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, e aí você tinha que aprender a dançar com a mina, sabe? Rodar, puxar, levar pra cima. Um dia, um namorado da minha irmã, ele entrou dentro de casa com um disco na mão e que ele deixou lá em casa. O disco era o Transformer do Lou Reed. E quando eu ouvi aquilo, não sei por que diabos, entrou imediatamente, tipo Vicious e Satellite of Love. E aí quando entrou Walk on the Wild Side, a gente ficava ouvindo no loop, o tempo todo aquilo. Ficava viajando, ouvindo essa música no carro, cassete e tal. E um dia eu pedi pro meu pai, pô, traduz essa música pra mim. Andy came from Miami, FLA. Andy veio de Miami, Flórida. He hitchhiked away across USA, pegou carona, cruzou os Estados Unidos, botou seus cílios postiços e raspou as pernas, e então ele virou ela. Falei, você, baby, walk on the wild side. Aí, aquilo foi também, pá, visceral. Foi imediato e foi fortíssimo. Seguindo de volta para Brasília, justamente quando eu já tinha uns 14 anos, que aí eu encontrei uma turma na 213 Sul, que era o Dinho, o irmão dele, o Ico, e a gente passava as tardes ouvindo som na vitrola deles, tipo Led Zeppelin, hard rock, era tipo... Passava as tardes, né, fumando, não sei o que lá, e pá, ouvindo o que havia na discoteca deles, que era incrível. O Ico tinha uma Stratocaster no quarto dele. E aquela guitarra ficava ali, de bobeira, e a gente pegava, enfim, não tinha um amplificador, mas a gente ficava brincando com ela. Porque a gente costumava descer aqui para o Rio e ficava vendo os ensaios dos Paralamas na casa da vovó Ondina. E aí eles tocavam aquilo que a gente ouvia no quarto do Ico, né? Tipo... Hey Joe, né, Hendrix, The Who, né, Santana, eles tinham clássicos, e eles ficavam tocando a tarde inteira, né? E aí eu tinha descolado uma guitarra, e aí, enfim, fui tocar guitarra na minha banda chamada Dado e Reino Animal.
Então foi a primeira tomada de consciência da possibilidade e da força de um instrumento na sua mão. O que você pode fazer com aquilo. A fita cassete do ensaio acabava tocando no som das festas e as pessoas dançavam as suas próprias músicas e aquilo foi tipo, uau, olha só, a gente tocou semana passada no ensaio e tá aqui ouvindo, cara, um som tosco, né, gravado num paraibão daqueles. O Louro Jones tocava outra guitarra, o Dinho tocava o contrabaixo, o Bonfá na bateria e esse maluco, que era o Pedro Thomson Flores, no Fender Rhodes. Ninguém conseguia fazer uma letra, ninguém sabia quem ia cantar. Falava, vai assim mesmo, vamos instrumental que tá bom. E a gente se divertiu muito durante um mês. A banda durou 2 meses, 1 mês e meio, sei lá. Bem, eu tô sentado embaixo do bloco, sem ter nada o que fazer. Daqui a pouco aparecem 4 caras muito mal encarados, sabe? Os caras assim, pá, com as roupas rasgadas, com aquele ar da anarquia, vêm e picham AE no meu prédio, na garagem. A gente olhou e falou, pô, que diabos é isso? Ah, o aborto elétrico. Ah, o que é isso? E sei lá, 1 semana, 2 depois, o Dinho falou, cara, esses caras são de uma banda que eles vão tocar ali no Foods, que era, sei lá, 200 metros de casa. Foi a primeira vez que eu vi o aborto elétrico e foi assim, imediato, um impacto e uma sintonia e um chacoalhão, sabe? Tipo, olha aí, meu filho, olha o que está acontecendo aí, ó. E eram aqueles caras, era o Renato com uma Giannini Les Paul preta, o Flávio no contrabaixo e o Fê na guitarra. A partir desse momento, enfim, desse encontro, a gente começou a seguir aqueles caras. Onde eles fossem tocar, a gente ia atrás. E a partir dali, enfim, a gente começou a conviver muito juntos, né? Eu fiquei amigo do Bonfá, a turma, a gente começou a acampar juntos. E as pessoas começaram a conversar, a interagir, o que cada um estava fazendo, né? A gente estava no 2º grau ainda. E tinha o Renato, que era um cara que era, tipo, 4 anos mais velho, né? E que tinha uma presença e uma articulação muito forte, uma espécie de amálgama de juntar aquelas pessoas e fazer algo positivo daquilo. Tudo acontecendo em função da música, das bandas. E o Renato e o Bonfá tinham feito a Legião Urbana. Eu morava com o Pedro Ribeiro, irmão do Bi, o Dinho e o meu irmão, numa casa, num apartamento em Brasília. E ali era meio, como não tinha pai nem mãe, ali virou meio um point, né, onde as pessoas se encontravam o tempo todo. E uma hora o Pedro Ribeiro vira para mim e fala, cara, os caras ali, o Bonfá e o Renato, estão precisando de um guitarrista. E o Bonfá falou, cara, e o Renato, sei lá, falou, se você tocar que nem tipo o David Byrne do Talking Heads, pô, seria ótimo, então, não sei o que lá. Eles não tinham um repertório para subir num palco e tocar. E então a gente tinha 30 dias para fazer um repertório, para tocar ao vivo. Então a gente começou a ensaiar juntos sistematicamente, todos os dias. E ali a gente começou a fazer músicas. Então, e era assim, blém, 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 blém. Aí o Renato, isso, maravilha, vambora, pá, pá, pá. Enfim, as coisas iam indo, o riff aqui, blá, 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 blá. E a gente foi fazendo uma sequência de canções que a gente sempre fazia primeiro um instrumental antes e o Renato vinha com a letra depois. Esse repertório que a gente construiu, enfim, ao longo desse festival é o repertório do primeiro disco. Teorema, Petróleo do Futuro, o reggae, a dança, Bader-Meinhof Blues. Claro que o Renato tinha canções dele, né, que ele tinha feito. Eu Sei, Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, enfim, ele tinha. Mas quando a gente se juntava para fazer as canções, era assim, tem essa ideia aqui, então tem uma ideia com a guitarra, ele pegava o baixo ou o teclado, o Bonfá na bateria, inventava um ritmo, a gente ia a partir daquilo que estava sendo, ia construindo a canção e ela acabava chegando.
dizer, tarde demais, já foi ao fundo. Quando a casa cai, justificar não há porquê. Foi tão melhor um dia quando nós apontávamos para algo além de nós mesmos. Quando nós abraçávamos alguém, algo além de certezas. Quando a casa cai, quando a casa cai, reconstruir algo mais forte, forte e tranquilo. Quando a casa cai, aproveitar pra renascer, achar o ponto interno em que nós apontávamos para algo além de nós mesmos. Quando nós abraçávamos alguém, algo além de certezas. Quando a casa cai, 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 quando a casa cai. Eu vejo como uma necessidade, não uma compulsão, mas uma ação em que, quando eu estou com um instrumento, sai alguma coisa, eu falei, olha só, uma ideia. Que às vezes está fora do seu controle, mas está sob o seu controle, mas que você tenta fazer acontecer com a maior fluidez possível e a maior naturalidade possível. E quando vem, aquilo te soa, entra pelos dois ouvidos e entra e você percebe alguma coisa. Então, para mim, isso é compor. Assim, a partir do momento em que você está totalmente envolvido por uma ideia musical. Para mim, música é expressão, é comunicação. Em algum momento você vai ser agregado através da música, você vai entender, você vai se render àquela música, você vai chorar, você vai rir, você vai se arrepiar, se proteger. Tá no éter e quem consegue captar ela e interagir com ela e lidar com ela de algum jeito já é uma pessoa muito feliz e muito mais tranquila, talvez. Bom, o Teatro dos Vampiros, mais uma composição, foi uma composição do 5, né, que é um disco pós-plano color, né? Ela começou com um lance mântrico de simples, duas notas, pronto, a música é isso. Aí depois veio o Renato, né, algum tempo depois, com a música. E ele falou, não, essa música chama Teatro dos Vampiros. Mas o que é Teatro dos Vampiros? Se você for ver, as iniciais é TV, o Teatro dos Vampiros, a TV. Né? Então era a nossa relação, enfim, naquele momento com a televisão. E acabou virando uma canção quase épica e forte, e dolorosa, enfim, uma grande canção. Isso aí, Dado. Muito obrigado. Valeu. Bom, vamos celebrar a nossa TV, né? Afinal de contas, estamos aqui no nosso programa. Ótimo. Obrigado, tá? Valeu, Paulo. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E
E esses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. E esse é o nosso mundo, e o que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia, comparamos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo, não consegui dormir. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia, comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de ninguém. TV, teatro de vampiros. Obrigado, Dado. Maravilha, puta, demais.